nós já temos a cidade escolhida para o próximo encontro. O 4º encontro dos amigos do Mosaico do Novo Ciclo será ano que vem, no primeiro sábado. Alguém sabe o dia que vai dar? O primeiro sábado de dezembro do ano que vem? Dia 3. Dia 3 de dezembro do ano que vem, 2016, será... É porque assim... É porque nós começamos por Florianópolis, fomos a Cuiabá, estamos em São Paulo e agora nós vamos subir. Dentre as cidades que se inscreveram para que a gente levasse o encontro, a que ganhou foi Recife. Então, será em Recife. Nos vemos lá, hein? Tá bom? Obrigada. Com vocês, Jorge Antônio Ouro. De aproveitar, eu queria agradecer das pessoas que a Adélia citou antes, que trabalharam para que esse encontro acontecesse, se dedicaram esse tempo inteiro. Então, ela não citou uma, que é ela mesma. Então, eu queria agradecer a Adélia. Porque, assim, a minha parte, assim, eu venho aqui, daí é abraço, beijo, fotografia, não sei o que, converso um pouco, vou embora e a vida segue. Agora, organizar para que daí vocês possam vir e tenha local e a coisa tenha um nível adequado para você receber as coisas assim, daí dá um trabalho considerável. E é uma aptidão que eu não tenho e a Adélia tem de sobra, então ela se encarrega, né, de fazer. A Adélia, o Márcio, né, o pessoal que trabalhou, e que ela citou antes, o pessoal trabalhou bastante. Então, depois do almoço, daí eu me retirei por mais ou menos 1 hora, né? A ideia é descansar, era descansar. Só que assim, não dá para descansar. Não dá porque o que acontece, o que está acontecendo aqui, quando pessoas de bem, né, se encontram para cultivar e propagar o bem, então gera um alvoroço assim positivo no astral, mas não tem travesseiro macio que dê jeito assim, não tem jeito que dê jeito, né? E aí isso que eu queria repartir com vocês, assim, o quão sensacional né? E aí, então eu conversando com alguns de vocês antes, né? E daí eu pergunto assim, de onde que você vem? Aí você vem de tal lugar. Eu não falo nada, né? Eu disse, nossa, que legal, tal. Mas eu penso assim, jamais, né, eu sairia de um lugar para ir para um outro lugar para ouvir uma criatura para falar. Mas olha, juro para vocês, mas nem que fosse aquela coisa assim, sabe, se o cara vai me dar fórmula, desculpa, manda por correio, né? E ainda mais assim, daí eu vejo, então, as pessoas que não são da sociedade ainda, que daí esses lá na hora de escrever, a Adélia botou um X do lado, que daí eu vou conversar pessoalmente, né, Adélia? Então, as pessoas que não são, mas têm conhecimento, né? E as pessoas que são da sociedade, que é a grande parte das pessoas que estão aqui, e que me intriga muito, que assim, tá, por quê? Né? Eu falo assim, agora o Jorge vai falar. Eu falo assim, grande coisa, né? E assim, então, para quê? Né? Assim, o que os motiva? Né? Qual é a força que os move? Porque assim, nada que eu pudesse falar com vocês ao longo desse dia de hoje, né? Ou que qualquer pessoa pudesse falar com vocês ao longo do dia de hoje, mudaria ou mudará ou muda a vida de vocês, nem a maneira de vocês pensarem, nem a maneira de ver o mundo,
nem o jeito como vocês eram, não tem o que uma pessoa pode fazer para mudar. E se uma pessoa prometer para vocês que em um dia ela vai fazer com que a vida de vocês mude, muita atenção, porque aí é uma certa possibilidade de vocês ficarem decepcionados, né? Então, tirando essa questão do porquê, porque não há um porquê, não há uma razão lógica, daí fica assim, que razão sobra? Porque quando estou falando, vocês estão olhando para mim e estão sorrindo. Estão sorrindo para quê? Por quê? Né? O porquê que vocês estão felizes? Qual é que é a razão de vocês estarem aqui? O que os move? Eles não vão aprender nada, vieram por quê? Não teve nem almoço de graça? Não é verdade? Não, mas não é, Délia? É. Então, assim, e tem gente que veio de longe, e só vocês sabem a programação para poder pegar e sair num sábado, né? E fazer alguma coisa, e se programar para ficar o dia inteiro trancado numa sala, né? E todo mundo tem família, não sei o quê, e daí tem que justificar, essa coisa assim. E daí você vai voltar para casa, assim, sempre quando eu vou viajar para algum lugar, cumprir uma missão, eu pressuponho que eu vou levar alguma coisa de volta. Aqui a coisa é totalmente às avessas, porque você vem e não leva nada de volta. Tudo bem, já vou chegar lá. Vírgula, de concreto. Tá vendo? Então, essa questão, e eu estava pensando agora nesse... às vezes eu penso, né? Não com muita frequência e não com muito acerto, mas... Então, eu estava pensando agora, meio-dia, essa questão assim... meio-dia, porque simbolicamente é a hora de parar para comer, né? Hoje não pode falar nada, as pessoas ficam rindo, né? Então, o que eu estava pensando agora, nesse intervalo do almoço, né? Assim, o que os move? Então, você sabe que quando foi fundada a Rosa Cruz, o original, o Christian Rosenkreuz, não a Rosa Cruz que a gente tem hoje, mas a original, como ordem secreta, que vinha trazendo o bastão de mando da lei para um determinado período. Então, ela tinha algumas regras básicas, né? E uma dessas regras básicas era viver pelo menos 100 anos e se encontrar uma vez por ano. Os que faziam parte da Rosa Cruz original, que eram só 7 pessoas, né? E então cada um andava pelo mundo fazendo o que tinha que fazer, as tripulias que tinha que fazer, e uma vez por ano se encontravam, né? E também tem aquela lenda daqueles sábios da China, que então também 7, e que eles tinham por função também se reunir a cada período, só que ao invés de 1 ano, era a cada 7 anos. E o que fazia com que o trabalho deles fosse multiplicado? É que nesse encontro que acontecia a cada 7 anos, aí cada um contava em detalhe para todos os outros o que ele tinha feito nesses 7 anos. Daí a vida dele não valia só 7 anos, valia 49, porque daí no final desses 7 ele tinha o que os outros 6 também viveram no dia a dia. Então a vida multiplicava por 7. Num encontro como esse que a gente está fazendo hoje, né, então a minha vida e a vida de cada um de vocês, ela se multiplica por 380. Sabe por quê? Não por causa do que a gente vai trocar de conhecimento acadêmico, ou acadêmico filosófico, ou de mente concreta, mas porque o que cada um de vocês trouxe e o que cada um de vocês tem que os move, né? Não é a osmose, é o os move, né? Então, o que os move a vir aqui, o fato de daí ficarmos juntos, irmanados, durante o período, faz com que cada um de nós, ao sair desse recinto aqui no final do dia, a gente seja um somatório de todos que vieram aqui. Não há forma mais rápida de se evoluir. E essa é a razão de por que um mestre precisa de discípulo. Obviamente, não vou nem dizer que não sou eu sou discípulo, mas o porquê que vem um mestre periodicamente e por que ele precisa de discípulo para passar os seus conhecimentos. Porque daí cada um discípulo vai trabalhar o conhecimento na sua tônica. Cada um discípulo
vai seguir a sua vida. Cada discípulo vai colocar em prática aquilo que aprendeu ou aquilo que pensa ter aprendido de uma maneira muito particular, de uma maneira muito peculiar. E o encontro que acontece periodicamente entre esses discípulos faz com que daí o que cada um experienciou seja trocado, fazendo com que a experiência daquele que originou o conhecimento seja o somatório da experiência de todos aqueles os quais têm em si, não interessa se um átomo ou o universo inteiro de conhecimento. É assim que se constrói a expansão humana. Quando, em um momento conturbado como o que a gente vive hoje, né, a nível mundial, não só a nível de país, né, e a nível de vida particular de cada um, que se o mundo está complexo, se o país está complexo, a vida de cada um também está complexa. O fato de a gente se reunir para propagar o bem ou para conversar sobre o bem, em si abre uma lacuna, abre assim, um facho de luz no processo que faz com que a vida de todos, né, e de cada um seja amainada, fique mais tranquila, fique mais calma, fique mais harmônica, sem que a pessoa saiba o porquê. É como se fosse assim, cada um fosse uma substância, e quando se reúne, não somente nós, mas todos que se reúnem em função do bem. Quando as pessoas se reúnem, então a substância que existe em cada um, ela forma, assim, no conjunto, um grande elemento que se aproxima do que seria lá o summa matéria, o lápis philosophorum, né, a pedra filosofal, que em si cura todos os males. Quais males? Principalmente os da alma. Tá? Então, assim, a emoção a gente sempre tem que cultivar e cuidar para que aconteça somente aquela emoção construtiva, né? Aquela emoção que ela tenha a acrescentar alguma coisa ao mundo e à vida de cada um. Mas viver momentos assim como esse, de conversar com vocês, e de trocar ideia com um ou com outro, e de vê-los, e de dar um abraço, de bater uma fotografia, essas coisas assim, em si gera uma emoção que, no meu entender, e do ponto de vista esotérico, do ponto de vista oculto, de conhecimento iniciático, é quase como assim, o ápice da relação possível entre dois seres humanos. Porque o motivo da afeição, o motivo da fraternidade é algo abstrato. E no mundo de hoje, onde o concreto e a mercantilização é que dão as tônicas de todos os relacionamentos, de todos os interesses, alguns seres humanos cultivarem relacionamentos baseados somente no amor fraterno e no abstrato é absolutamente sensacional. Tá? Então, de mim para vocês, sim, um fraterno, gigantesco, amoroso abraço, né? E um agradecimento muito grande, não por vocês terem vindo, mas porque vocês permitem que exista em cada um de vocês aquilo que as escolas de iniciação desejam que se desenvolva na humanidade inteira, que é amor fraterno. Isso em si é uma vitória. Isso em si é uma grande vitória. Isso em si é a vitória desejada. Quando a pessoa, então, em si tem o bom, o bem e o belo, ela tem os bíjuns da fraternidade, do amor universal, o que ela tem que fazer é conseguir pacificar a sua própria vida, para que, então, em vivendo uma vida pacificada, consiga transformar o seu entorno. Em transformando o seu entorno, o que mais se deseja? A gente pensa assim, não, eu quero transformar o mundo, eu quero construir um mundo melhor. Tá, mas só que daí antes de construir um mundo melhor, você tem que ser um melhor. O teu próprio mundo tem que ser um mundo melhor. A família onde você vive tem que estar melhor pela tua presença. Ninguém consegue dar o que não tem. E a iniciação, ela não vai fazer com que você consiga dar o que não tem. Não existe conhecimento no universo que consiga fazer com que você dê o que você não tem aos outros. E aí, assim, conhecimento acadêmico, conhecimento iniciático,
Conhecimento iniciático vai se transformar em sabedoria, sim ou não, dependendo da ação de cada um. Sabedoria vai se transformar em fraternidade, sim ou não, dependendo da ação de cada um. Fraternidade vai se transformar em amor fraterno, sim ou não, dependendo da ação de cada um. E o amor fraterno vai se transformar em amor universal, sim ou não, dependendo de cada um. Esse grande caminho é que conduz do mineral ao divinal, do animal ao divinal, do hominal ao divinal. E o homem vai perceber que isso tudo está nele. A chave para que isso aconteça é o que a gente experiencia aqui hoje. Então, assim, na sociedade, na bibliose, então, o professor Henrique José de Souza, ele morreu em 1963. E os novos, né, os que entraram depois desse período, então a gente não teve assim, a satisfação, o privilégio de poder conviver com ele, né, enquanto pessoa, né? Mas no contato assim, com um ou outro antigo que existia à época dele, se percebia que o melhor presente que poderia haver em termos da ação do discípulo é você conseguir fazer com que o mestre sorrisse, não um sorriso humano, porque ele teria ganhado alguma coisa, mas um sorriso de iniciador, porque ele conseguiu que aquele indivíduo, que aquela pessoa chegasse a um ponto que o dignifica como ser humano, né? Então, eu assim, tomo a liberdade de dizer que, com certeza, o encontro desse faz com que o mestre de cada um de vocês sorria, seja ele qual seja, tá certo? Uma outra coisa que daí também o professor dizia é que a melhor sensação é a sensação do dever cumprido. O dever de cada um de vocês, por já terem desenvolvido em si isso que os motiva, pode-se dizer que é um dever cumprido, né? Então, parabéns, né? Parabéns, assim, eu acho a coisa assim sensacional, emocionante, e esse é o tipo de emoção que a gente deve cultuar. Lembra que a gente conversou antes? Um pensamento altruísta e generoso, ele concorre para a alteração não só de quem o emite, mas para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Então, se vocês dirigirem um pensamento como o que há de potencial em cada um, né, desejando o bem, o bom e o belo, a paz, não só para vocês, que vocês já a possuem, né, mas para o mundo que nos cerca, e o mundo que nos cerca pode ser o entorno imediato kármico, que é a família, ou a nação, ou o mundo como um todo. Aí a pergunta que eu faço é assim: o que a gente não consegue fazer? Nada. Não existe o que não se consiga fazer. E daí, desse poder de dar o que existe em cada um, construtivamente para os outros, essa é a verdadeira magia. Tá bem? Magos, todos sois vós. Hã? Verdade. E o mago, o mágico é esse, o mercantilista, né, que vende ilusões, vende inverdades, vende avidia, né? E o mago, é aquele que tem a capacidade, tem o poder de controlar e ordenar todos os poderes ocultos do universo, né? E os poderes ocultos do universo só se manifestam através da massa, da base do universo, e a massa e a base do universo é o que a gente conversou antes, que são então os elementais que compõem o mundo visível e o mundo invisível. E a maior magia é então usar essa capacidade criadora para gerar seres que transformem o mundo. Quer dizer, se eu faço assim, eu desejo que o mundo inteiro esteja em paz, conheça a paz e seja a paz. Criei um ser que tem um objetivo a cumprir e que só vai conseguir sobreviver e se alimentar caso a paz se faça. O que ele vai fazer? Vai se projetar propagando aquilo para o qual ele foi engendrado, que é a paz. Aí vem a questão, tá, mas você conseguiu que a paz se fizesse imediatamente? Não, vírgula, mas a minha parte eu fiz. E esse criado, ele vai se propagar e vai tender a fazer aquilo para o qual ele foi criado. A mesma forma ocorre ao contrário. Se você cria um de destruição, ele vai se propagar
e construir a realidade para a qual ele foi criado, nem mais nem menos, tá? Bom, daí assim, nós falamos de manhã então, nos reinos elementais externos, nos reinos elementais internos, e de como isso vai afetar o mundo que nos cerca, a partir da nossa capacidade de engendrar seres, no mundo visível ou no mundo invisível, seres de construção ou seres de destruição, e com abrangência definida pela força que cada um de nós tenha, baseado naquilo que eu criei. E aquilo que eu criei, então, pode ser um pensamento, uma ação ou uma emoção, densa ou não, e que vai ser dirigida a melhorar ou não o ambiente no qual eu estou inserido. Existe um processo de criação, que é o da criação mental, que vocês sabem chama Kriya Shakti, né? Que é o processo pelo qual eu posso engendrar seres que vão existir fisicamente sem a necessidade da geração física. A maior parte dos seres que daí vem para tentar colocar o mundo em ordem são gerados por Kriya Shakti, né? O processo de criação mental que cada um de nós faz ao pensar, ao se emocionar ou ao agir é exatamente igual, só que ao invés de eu criar fisicamente, eu engendro algum ser no meio que eu tenha designado a ele como apropriado, né? Cada um dos planos do astral mais denso ao astral mais elevado, do etérico mais denso ao mais elevado, do mental mais denso ao mental mais elevado. Mas há um artifício, não é, no qual se assenta que assim, todos os pensamentos e todos os símiles que são criados, eles se atraem. E os pensamentos e as emoções, ou que os elementais que a gente cria, por terem corpo físico, eles se submetem às mesmas leis que regem a física, a química, a lei da atração, a lei do magnetismo. Então, essa que é a mecânica da formação das chamadas egrégoras. Os pensamentos similares se aglutinam e vão daí, em estando aglutinados, por similaridades, né, produzir um entorno ou ações de entorno mais efetivos para gerar em maior quantidade aquela coisa que os alimenta. Assim que se constrói as egrégoras do bem e do mal, né? Lembrando que o mal é só a interpretação humana para ações cósmicas não compreendidas até hoje pela humanidade em geral. Dentro desse processo de criação do mal, né, então há o engendramento e há o entrelaçamento de seres que se alimentam, né, dos similares. Então, há nós no astral, há nós no vital, nós de entrelaçamento, que eles se espargem e lançam os seus tentáculos, se a gente quiser dizer assim, em todas as direções, se alimentando das dores. Então, quanto mais dores haja na humanidade, quanto mais sofrimento haja na humanidade, quanto mais nãos existam na humanidade, quanto mais desamor, desarmonia, etc., mais fortalecidos eles se tornam, e quanto mais fortalecido, quanto mais denso esses conglomerados se tornam, mais próximos eles conseguem chegar do que seria o que a gente considera como superfície. Então, mais densos eles se tornam, chegando à proximidade do que seria a visualização. E, por conta disso, mais conseguem interferir na vida da humanidade, e, por conta disso, mais confusa ainda tornam a vida da humanidade. E um dos artifícios para que isso aconteça é fazer com que a maior parte das pessoas haja de acordo para alimentar aqueles os quais causam o próprio retrocesso da humanidade, ou alimentar aqueles os quais, ou nos quais residem o que a gente chama de ciclo passado, né, que é um ciclo de dores e desamores da humanidade. A estratégia que se usa para que daí não vou usar o termo mal, essa não harmonia,
a estratégia que se usa para que essa vivência ou essa vitalização do ciclo passado, para que ela aconteça em grande escala, é fazer com que daí aquilo que gera, né, e que fortalece esses seres que existem a Dharma fora da lei, é fazer com que daí essa geração ela seja interpretada como se fosse um prazer. Porque o prazer, a gente conversou antes, é o quê? É aquele momento em que, em alimentando o elemental correspondente, quer dizer, em alimentando aquele ser que eu criei, o resultado orgânico dessa alimentação é a sensação de prazer, qualquer que seja. Ou tomar Pepsi, ou comer chocolate, ou qualquer coisa que se goste, né? Então, o fazer com que a prática de qualquer coisa se aproxime do conceito, né, de prazer, é que faz com que daí, então, isso se torne uma tônica e que a população, a humanidade, ela pratique, ela viva e ela reprise isso à extensão, sem saber o que realmente está fazendo. Uma das formas mais potentes de fazer com que essas criações aconteçam, esse assunto que a gente vai conversar agora é um assunto, sim, mais, não é mais delicado, mas é mais, sim, agudo, e na última vez que eu fui conversar lá com o Grego, eu conversei, assim, só um pouquinho do que seria o uso da intuição de uma maneira não recomendada, né? Então, o artifício que se usa para que esses seres, onde se lastreia o ciclo anterior, que eles continuem a se propagar, que eles continuem a ser alimentados, né, é o poder de criação física que tem cada um ser humano. Não mais o poder de criação astral, não mais o poder de criação mental, não mais o poder de criação vital, o poder de criação física, a geração física de um outro ser. O sexo, ele em si é simplesmente o jogo da lei da polaridade. E ele acontece na química, ele acontece na física, ele acontece na gravitação universal, ele acontece, é um processo, né, cosmogônico que faz com que opostos se alinhem para produzir resultado. No caso daí do ser humano, então antes a reprodução, ela acontecia, antes de haver separação do sexo com a polarização do prana, em meados da raça lemuriana, ele acontecia individualmente. A partir do momento em que se dá a possibilidade do ser humano gerar um outro, né, em concorrência com de uma outra hierarquia, para gerar esse terceiro, se dá um poder adicional ao ser humano, que é o poder da geração. E esse poder da geração, né, fisicamente, ele é limitado porque você engendra o terceiro. Mas o equivalente desse poder de geração, quando na similaridade, vou dar algumas voltinhas para chegar, tá? Mas vamos lá. Então, né? Então o engendramento e o uso, né, desse poder, não na geração física especificamente, mas dos poderes os quais nós temos adicionalmente, que é a vontade, que é a inteligência e que é a emoção, que são três grupos, né, que existe a auto, né, a supra, auto e o instintivo. Então, quando eu uso, além da própria questão do poder físico de geração, eu uso esses poderes todos que eu tenho, e cada um desses poderes que cada um de nós tem, ele está ligado a um daqueles centros que eu falei pela manhã, né, dos 21 e mais os 20, mais os 7 que são os principais. Então, quando eu uso, né, a questão da emoção, da inteligência, né, e da vontade para criar um entorno artificial onde acontece a questão da sexualidade, nesse momento é que se criam os seres mais poderosos e descontrolados do ponto de vista de mundo elemental. O que acontece, né? Então, você vê assim, a comercialização ou a mercantilização social que a gente vive hoje,
em todos os aspectos, a maior parte das atividades para induzir o consumo, ou induzir comportamento, ou induzir a criação de ídolos, essas coisas assim, ela está baseada em premissas, né? E essas premissas, sempre elas se referendo na questão da beleza, de estabelecer um padrão de beleza, né? E uma vez estabelecido esse padrão de beleza, e veja como a coisa então aí funciona quase que assim, intencionalmente e ocultamente. Ao se estabelecer esse padrão de beleza feminino, ou estabelecer assim, um padrão de forma, o qual é considerado beleza, esse padrão ele passa a ser buscado por todos como, ou eu tenho aquele padrão, né, ou eu não sei o que é felicidade no ambiente social. Aí aquele padrão, como ele é desejado, primeira coisa, esse do desejado, porque aquilo passa a ser desejado por muitos. Quando aquilo passa a ser desejado por muitos, esse desejo de muitos em ou ter aquilo, ou parecer igual àquilo, ou experienciar aquilo, dão àquilo uma capacidade e um poder, em termos de vitalidade, que é um poder e uma capacidade que só tem as grandes egrégoras que agem no astral como um todo. Aí então, aquela coisa que foi eleita como um ícone, aquela coisa que foi eleita como objeto do desejo, passa em si a ter um conjunto de valores astrais, vitais, muito grandes, capazes de então interferir no dia a dia e nas ações das pessoas. Quando então se pega e veja que é uma coisa assim interessante, né, e um artifício conscientemente criado no processo de destruição de uma sociedade, é que a beleza, né, o que é belo, o que é lindo, o que é de lei, é o que é lídimo, né? E a beleza em si, então, ela devia ser uma beleza neutra. O que é lídimo, o que é de lei, devia ser aquilo que é neutro a favor da evolução. E o conceito de beleza que se tem hoje se associa a coisas. No momento em que associa o conceito de beleza a coisas, e essa coisa que é desejada, então ela passa a ter em torno de si, né, o desejo de muitos, né, e não estou falando isso em termos de Brasil, mas em termos de humanidade hoje, então adquire um poder que consegue alterar o meio que lhe dá origem. Quando esse meio, esse poder que é adquirido para alterar o meio que lhe dá origem, ele é usado intencionalmente para produzir um recesso evolucional, o resultado é o que a gente vê agora. Então, voltando à questão da mercantilização, veja que daí não é a questão do sexo, é a questão da erotização, que é o sexo utilizado, né, de uma maneira oculta para produzir poder e centrar em determinados locais. Então, a erotização das ações e o permeio dos desejos com a erotização faz com que daí o ser humano, não vocês, está falando daquelas outras pessoas, né? Então, faz com que o ser humano use esses poderes que ele tem. Você é a única pessoa que não pode cochilar aqui. Eu falei que ia pegar no seu pé. Então, faz com que daí o ser humano use os poderes que ele tem. Brincadeira dela. É que quando a gente estava conversando aqui, se divertindo antes, a Adélia estava num entre e sai assim, sabe qual? Parece a rainha abelha, né? Para cima e para baixo. Então, esse poder que cada um tem, né? E esse poder daí é ligado à questão da imaginação, da visualização, da percepção, da criação mental. Quando aplicado, né? Ou quando subordinado à questão da erotização, o que se cria é uma coisa complexa e difere, assim, daquele sentimento de antipatia que o cara criou comigo porque ele não gostou da minha camisa. Isso é um nível de criação mental, astral, vital. Quando daí eu uso o poder que nós temos para a criação física, não é? Que é temporário, para então referendar e potencializar essas criações mentais, o que é criado, né, ele não é controlado. O que é criado seria que você pegar e que assim, você colocar um rinoceronte embravecido em uma loja de porcelana.
Então, esses seres que são criados, quando se usa a imaginação, quando se usa a vontade, quando se usa a inteligência, quando se usa a emoção, se são criados voltados para a erotização, aí então é que reside assim o nó que dificulta para que a humanidade inteira experiencie de momento o que é o futuro, o que é o bom, o bem e o belo. E veja que o que eu estou conversando com vocês não tem nada assim, não é um discurso puritano, não é um discurso religioso, né? Cada um faz da vida o que bem entende. O que a gente está conversando é dos poderes ligados, né, a essa questão de você criar seres ligado a esse aspecto, baseado, né, nas potencialidades que você tem de criar A ou B ou C, com a finalidade A ou B ou C, no físico, no vital, no astral e na mente concreta. Quando se cria esse tipo de coisa, então, quando há o uso da imaginação criativa para que esses seres sejam gerados, o entrelaçamento e a ação conjunta dessas criações é o que dificulta a que a humanidade consiga desatolar e seguir em frente. Como se resolve isso? Assim, é da maneira como qualquer coisa a gente resolve. Primeiro, alguém tem que resolver. Alguém tem que resolver. Esse alguém resolvendo cria um padrão para que isso seja seguido em seguida. Não é assim? Então, a partir de hoje, ninguém nunca mais vai gerar descendente. Acabou a humanidade, não tem mais evolução, não é isso. Não, a questão é cuidado com o que se cria. A fantasia, a criação de imagens associada a criação de desejos associados a criação de exteriorização de instintos associados é que faz com que sejam criados aqueles os quais são os mais difíceis de serem lidados depois. E acontece assim, eu estou numa escola de iniciação, né? Daí, só que eu funciono como se fosse um submarino, salas estanques, né? Se uma alaga, eu fecho, fazendo de conta, né? E eu acho que eu posso usar esse princípio, né, no meu caminho de vida, estando em uma escola de iniciação, qualquer que seja a escola, se é eubiose, se não é, ou se é eubiose ou se não é, ou se é eubiose ou eubiose também, ou tanto faz, lógico, né? Não, o que acontece assim, é que não tem como se estar meio grávido, não existe isso. Ou você está em um caminho de iniciação, ou você decide levar a vida à frente seriamente, ou não. Não quer dizer que você vai ser perfeito no primeiro dia, não quer dizer que tudo vai estar pronto e acabado no primeiro dia, não quer dizer isso. Só quer dizer o seguinte, com todas as minhas forças, seriamente, eu vou fazer com que isso seja verdade. Por quê? Porque eu escolhi. Eu não fui arrastado para cá. É uma opção minha de vida, e mais, é um direito que eu adquiri, baseado na minha história de existência, N existência antes, para que eu chegasse um dia e fosse para uma escola de iniciação. Tá, estou na escola. Daí então, porque não sei o quê, porque a iniciação é um negócio muito lindo, maravilhoso, porque o mundo, porque os egregores, não sei o que e tal. Né? Aí, viu o que aconteceu? Eu estava passando aqui, e daí passou alguém aqui assim, eu esqueci do cuidar do mundo por um instantinho, falei assim, poxa, né? E continuei. Está vendo? Né? Não, o poxa que eu falei, assim, poxa, que coisa boa que é estar na iniciação. Vocês imaginaram outra coisa? Está vendo como é que funciona? Viram? A imagem que eu criei é uma, a imagem que eu induzi vocês a criarem é outra. E essa imagem que vocês criaram está criada. E ela é forte por quê? Porque vocês criaram em conjunto.
Vocês percebem a sutileza que é, e por isso que se fala aqui o caminho da iniciação é o fio da navalha? É porque é dado, e isso que a gente só fez uma brincadeira aqui. Agora, vocês imaginem no dia a dia, né? Assim, poxa. E daí não somos só nós. A prática generalizada é assim. Assim, há um descaso com relação àquilo que a gente cria mentalmente, astralmente, o que a gente imagina, o que a gente visualiza, como se isso fosse dar em nada. Não, isso dá em tudo. Porque é uma chuva que vai cair sobre a minha cabeça mais cedo ou mais tarde. Essa que é a questão. E aí, então, se eu estou andando, eu estava andando a caminho lá da minha reunião, em vez de que eu só parei no meio para comentar com vocês, estou andando a caminho da minha reunião. Poxa, não sei o que e tal, o que eu vou aprender lá hoje, né? E não, nenhum na rua, né? Mas eu chego lá na minha atividade, lá na minha reunião, né? Qual seja a atividade, escola, teatro ou tempo, não interessa qual seja ela, né? E aí coloquei a roupa que me identifica como tal, né? Para participar das minhas atividades, e estou lá na minha atividade e eu olho, poxa. Esse poxa, novamente, não teve a ver com o que vocês estão pensando, mas assim, poxa, como a tua roupa está amassada. Segunda vez que vocês alimentaram a mesma coisa. E aí eu pergunto para vocês, para quê? Para que fazer isso? Então, eu projeto alguma coisa, e eu crio alguma coisa, e eu potencializo, e isso foi criado. Obviamente, o que a gente criou, as imagens que vocês criaram, como elas estão permeadas do que nos move, né, não há uma decorrência. Mas é assim que se criam as egrégoras, é assim que se criam aquelas coisas que depois elas vão vir e dar muito trabalho para os seres humanos. E mais, a gente conversou antes, o que são os devas? Então, os devas são hierarquias mais antigas que existem para organizar e para orientar os seres do plano astral, né, do plano mental, do plano vital, com uma função específica. Daí, quando a gente larga o rinoceronte desembestado na loja de porcelana, como é que isso vai ser? Sabe? Não dá, isso Deus nos acuda. E aí, a humanidade inteira, criando formas potentes, em conjunto, e largando isso no astral, qual é o resultado? É o mundo no qual nós vivemos hoje. E vejam que daí, a sociedade, de maneira geral, não a sociedade brasileira de eubiose, a sociedade humana, de maneira geral, então, ela faz com que o desejo de possuir alguma coisa, o desejo de possuir alguém, a erotização, o medo usado como lazer, o ódio usado... Por exemplo, se você retirasse algumas palavras do nosso dicionário, não ia ter como dar título para os filmes. Ou então você proibir, no filme é proibido matar, é proibido sequestrar e é proibido falar palavrão. Acabou, não tem mais, né? E aí então, mesma coisa. Desenho animado? Então, o lazer de cada ser humano, o lazer que é incutido e é dado à humanidade como um todo, na verdade, ele é um gerador dos maiores transtornos que são devolvidos à humanidade depois. E todos nós fazemos isso. Daí a gente volta àquela frase que foi falada de manhã, que é a vigilância dos sentidos. Então, você tem que viver conscientemente o tempo inteiro, quer dizer, com a consciência focada onde ela tem que estar focada, e não assim, desculpa, eu enfiei a faca em você sem querer. Não existe isso. Então, eu tenho que ser responsável pelas minhas ações e saber que qualquer coisa que eu vá criar, em conjunto ou em separado, tem uma decorrência. Aí fala assim, mas eu não tenho a culpa, né? Por exemplo, assim, se esse artifício é usado para vender perfume, é usado para vender bebida, é usado para vender roupa, né?
Então, às vezes daí, em casa a gente tem TV, né? Não sou usuário, né? Não sou viciado daquele negócio, mas então, às vezes vejo. E às vezes passam umas propagandas assim, você olha assim, você só vai entender qual é que é o objeto do negócio, no final, então, às vezes é propaganda de perfume, mas a propaganda de perfume daí passa assim, uma mulher totalmente lânguida, ou o homem que o cara é o conquistador do universo, não sei o que e tal, e no final quer me vender um vidro de perfume. Daí eu sempre brinco com a minha filha, assim, você ficou com vontade de comprar? Né? O artifício que é usado de remexer todos os desejos e fazer com que daí a pessoa crie aquela imagem, assim, de uma maneira inconsequente. Então, esses artifícios são usados e a gente deixa aqueles seres criados e a organização social, de uma maneira como um todo, ela impunemente faz isso só para nos fazer comprar coisas. Então, para nos rotular como consumidores, esquecendo que nós somos seres humanos, né? Então nós somos induzidos a criar, né, mentalmente, astralmente, virtualmente, seres o tempo inteiro, simplesmente para consumir um objeto. Só que daí aqueles seres que são gerados baseados na imaginação, ou na fantasia, ou no desejo, ligado à questão da erotização, não do sexo, que é uma coisa natural, é humana, faz parte, né? Mas a erotização, esses são os mais difíceis, esses é que degradam o ser humano e degradam a sociedade como um todo. E tem uma coisa complexa, adicionalmente, que é o seguinte, nós vamos bater um recorde, só de fazer um parênteses. Agora já são 2:10, 3:10, sei. E vocês estão, assim, mais firmes que palanque embanhado. Não saiu, sabe como é que é palanque embanhado, que ele fica assim? Então, não saiu um, assim, bravamente, cada um se escorando no ombro do outro. Não, e esse evento vai fazer parte da minha história, porque eu vou dizer assim, olha, um dia, lá em São Paulo, né, 33.425 anos atrás, né, eu estava conversando com as pessoas, né, e olha, e não saiu nenhum. Bom, então, essa criação que se faz indistintamente, usando os poderes que nos são conferidos, né, onde nós somos induzidos através da erotização a criar imagens simplesmente para que a gente venha consumir alguma coisa, né, de macarrão a perfume, faz uma coisa mais complexa um pouco, mais difícil um pouquinho ainda, que é o seguinte: na medida em que a imaginação e a imaginação criativa, o poder da criação mental, o poder da criação astral, ele se aproxima, né, da erotização mais intensa ou do desejo mais intenso, aquilo daí passa a ser perceptível e passa a ser uma matéria manipulável e passa a ser uma matéria desejável, daí de algumas classes de elementais mesmo externos. Então, todas as lendas que se contam e que existem sobre assim, a proximidade, né, do príncipe que casou com a sereia, ou do príncipe que casou com a fada, ou não sei o que, esse tipo de coisa assim, é bem isso, é real. E o que mais, e isso que a gente está conversando agora, sim, é de extrema seriedade. O que mais os elementais, daí, aí, sim, os da natureza, os externos, buscam, quase que assim, por instinto, instintivamente, é essa proximidade, porque pode dar ao elemental, né, uma coisa que ele não tem. Sabe o que é? Alma. E é um processo daí de involução muito sério. Porque você dá a uma criatura alguma coisa que ela só teria lá na frente. E aí esse processo de dação de alma, que assim, é gerado assim, e isso que é a coisa
Esse tipo de coisa assim não é conversado, não é compartilhado, porque é uma coisa assim extremamente delicada e eu estou escolhendo as palavras para a gente conversar, né? E até onde pode se falar, até onde não se pode falar. É que a criação física, o poder da criação física inerente a cada um, quando aplicado com a imaginação criativa, quando aplicado, né, com a erotização, quando aplicado aos desejos mais densos, mais intensos, eles atraem e há a criação de seres não físicos. É como se o ser humano ele parisse elementais, e aí que tem a coisa que é contrária à lei. Parisse elementais, daí elementais dos não entrelaçados, elementais da natureza. Então, há alguns, não vou citar, mas há alguns nomes que a gente conhece como se fosse de elementais, que na verdade não são de elementais, são filhos de elementais com seres humanos. Sim, para ver assim, e aí a gente fala assim, tá, mas que culpa tem a humanidade de agir dessa maneira se ela desconhece? Aí eu venho do outro lado e falo assim, tá, só que é o seguinte, é só conhecimento? Conversando comigo. Tá, mas onde que está esse conhecimento? Onde sempre esteve. Tá, mas e como é que o conhecimento não veio na minha mão? Eu do lado de cá ganhei. Cheque mate. É que é o seguinte, criatura, o conhecimento não vai vir na tua mão. Vá procurar, ande. Vá buscar iniciação, saia desse atoleiro, saia dessa vida, essa inércia passiva que não te leva para lugar nenhum e busque o que você deseja. Se liberte, não existe nenhum grilhão, nenhuma cadeia mais pavorosa para o ser humano do que a cadeia e o grilhão da ignorância consentida. Para sair da caverna? Parecido com o mito da caverna de Platão, e ainda quando ele sai da caverna, né, ele vê o que acontece, que aí tem várias analogias, e ele volta e vai compartilhar com os que ainda estão presos vivendo no mundo das sombras. Parecido, e é isso que quando vem um mestre, quando vem um avatar, ele vem fazer, é trazer o conhecimento para que a humanidade se liberte. E por que daí eu venho trazer um conhecimento para que a humanidade se liberte? Era só eu pegar e puxar o tampão ali da banheira e fazer todo mundo ir para o buraco e acabou a coisa toda mesmo e começar um negócio do zero, né? Pegar o apagador e limpar o quadro. É porque é o seguinte, se eu apagar a humanidade inteira, né, ainda fica o resultado da humanidade. Quem fez, resolve. A humanidade é extremamente necessária para que a coisa fique em ordem, primeiro porque ela é o próprio objetivo do processo, ela é aquele ápice do momento evolucional. E segundo porque o que um ser humano criou, só um ser humano resolve. Então, por isso aquilo, assim, no que compete à divindade fazer, para que a coisa ande, ela move todos os universos visíveis e invisíveis. No que compete à humanidade fazer para que a coisa se resolva, a humanidade não move uma palha. É o faze por ti que eu te ajudarei. Entende? E aí, vem essa questão de, tá, meu amigo imaginário, desde quando era criança, né? Então, assim, tá, mas daí como é que nós vamos fazer agora? Como é que a gente vai resolver essa questão de o ser humano, sem saber, ele está criando loucamente, né, no plano vital, no plano astral, no plano mental, né, e está criando loucamente, inclusive, elementais baseado, né, no uso do poder da criação sexual ligado com a imaginação, né, e complicando, inclusive, a vida dos reinos externos. Como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer para resolver isso? É o que a gente está fazendo aqui, compartilhando conhecimento. Se tiver um ser humano que é bom, não dá para dizer que a humanidade é ruim, porque tem um que não é. Não é? Sim, mas eu digo, ela está falando a criança está falando de que todo esse universo esse período degradado, entendeu? Mas aí cabe ao entorno familiar, né? Entende?
O que acontece, sim, por assim, o lema da Sociedade Brasileira de Eubiose, não que eu esteja aqui fazendo publicidade da mesma, né? O dia que daí a gente vier conversar e perguntar assim, quem que é de eubiose? Todo mundo levanta a mão e diz, então, muito obrigado, eu já fiz a minha parte, agora eu vou descansar, né? Enquanto esse dia não chegar, a gente está aqui. Então, o lema da Sociedade Brasileira de Eubiose é Spes messis in semine, a esperança da colheita reside na semente, né? Que semente? Não só as crianças, mas as sementes que a gente vem a plantar no coração dos adultos. Que semente? Semente de bom, de bem e de belo. Então, há um mundo desconstruído, que é o mundo do ciclo que acaba, né? Mas há o mundo do ciclo que se inicia, e é esse que nós temos que construir, né? Agora, lógico, né? A gente tem que reconstruir a moral, o caráter. Tem alguém que falou alguma coisa assim, né? Não é? Não tem? Não? O pequeno oráculo. É que é o outro óculos, mas assim, depois eu procuro no intervalo e daí eu leio para vocês, que o professor fala sobre o reconstruir, né, a moral, reconstruir o caráter, reconstruir os bons costumes. Não é porque ele é um religioso, não é porque a instituição que a gente faz parte é uma religião, não. A religião até pode ser um sentido de religo, religas, religare, que é ligar o homem ao próprio cosmos, né? Mas não é. É porque o reconstruir o caráter, reconstruir a moral, né, é você reconstruir o astral no qual trafega a humanidade. Se o ser humano ele tem um caráter íntegro, né, lídimo, de lei, o que acontece é o seguinte, isso é uma coisa muito interessante. Então, no invisível, os semelhantes, os símiles se atraem, né? Daí vem aquela frase assim, que o que vem de baixo não me atinge, né? Que geralmente eles falam assim, quando né, o cara falou da minha camisa, veja que o cara que eu criei, que falou da minha camisa, ele ainda está ali, e a minha vingança é o seguinte, ele está petrificado ali, e quando eu for embora, ele vai ficar ali, o problema é dele, se não tivesse falado da minha camisa, ele não precisava passar por isso. Então, eu ouvi que ele falou, eu sou testemunha, né? E, então, agora é penas infernais e eternas, né, cara? E então, quando assim, o que vem de baixo não me atinge, é porque assim, os símiles se atraem, né, no astral, e sempre na horizontalidade. Então, quando você diz assim, que você vai navegar nos infernos da matéria tamásica, é o astral mais denso. Conforme seja o que você cria, né, ali está o teu mundo. Ou então, por exemplo, assim, onde é que está a Agartha? Agora, ela está na mente, na alma de qualquer pessoa que vibre e que viva exatamente o que lá existe. Então, se a alma, se o caráter do ser humano, ele tem um caráter ilibado, nele existe a ética, né? Não é a ética, existe a ética, né? O que ali existe o coloca em um mundo no qual ele pode trafegar sem molhar os pés na matéria tamásica, no Mar Vermelho. Sempre é assim. E a coisa muito interessante é que assim, o de cima, ele pode descer aos mundos inferiores, né, para daí agir fraternalmente e resgatar a quem de direito. O de baixo não pode subir. Percebe que aí então, no caso da criança, se a criança tem em casa um entorno, que a criança, dependendo da idade dela, né, ela vai estar ligada diretamente, fisicamente, vitalmente, astralmente à mãe, ao entorno, ao ambiente familiar, e você pode construir coisas na criança que servem quase como um isolante para o mundo onde ela vai viver.
Dizem que depois do terceiro toque é um karma, assim, penas infernais eternas. Não tem, e é uma coisa assim, né? Aí não era para tocar, e daí naquele momento exato em que não era para tocar, toca, e aí o lugar onde se para o toque, ele de repente some, os botões somem, os olhos ficam turvos, o coração bate rapidamente, todo mundo olha para você, e o mundo se acaba, e você tem vontade de pisar naquele negócio, não pisa porque tem muitos contatos, e você quer ler o que está no WhatsApp, mas é um caos, é como se fosse eu sei como é que é. Então, o que vai fazer é divertido esse negócio, não pegar no pé dos outros, assim, é um negócio assim. Veja, e veja a questão daí dos elementais, né? Então, assim, para gostar de pegar e fazer isso daí, de brincar e expor essas coisas assim, né? Esse o gostar, penas infernais eternas. Né? Não, mas é que... Sim, deixa eu só terminar, Viviane, só a parte essa questão do nível de cada um, pensamento e alma, daí já, pode ser? Então tá. Hã? Obrigado. Daqui a pouco está todo mundo aqui, eu estou sentado ali. Ainda bem que o pessoal do astral é paciente, porque aquilo que eu estava engendrando está parado aqui na minha mão esperando ainda. Então, assim, se eu construo um entorno adequado, né, eu crio o caráter adequado, eu crio um ambiente astral adequado, eu crio um ovo áurico adequado para a criatura, criança ou adolescente ou adulto que seja, ele passa assim, incólume por qualquer lugar. Quando diz assim que, no caso de Josué bem expandido, Jesus, ele desceu aos infernos e tal, para salvar, para fazer. O descer aos infernos, no caso, é sair de onde eu estou, né, no plano búdico que seja, e eu me projetar no astral mais denso para fazer uma ou outra coisa. Entende? Então, eu tenho como sobreviver no mundo, né? Logicamente que o quanto eu vou sobreviver e o como eu vou sobreviver depende de qual é o mundo que eu vivo. O mundo que eu vivo é o mundo que está em mim. Quanto mais elevado o mundo que está em mim, mais elevado eu vivo, não é? E mais simples é de viver, porque assim, é como quer ver? Como se fosse o tráfego, né? Assim, para andar de carro está totalmente parado, para andar de avião está mais tranquilo, para andar de disco voador está 100%. Né? Então, assim, depende do mundo onde é que eu vivo, o trânsito é menor. Assim, quando o trânsito é menor, o atrito com os que tem ali é menor. Se tem menor atrito, tem menor troca. E você consegue, na hora que você quer, interagir, interferir e ajudar fraternalmente aquele mundo qual você se propõe a alterar. Tá? Ô, Viviane, pode ser daqui a pouquinho, na hora das perguntas? Hã? Pode ser, né? Hã? Pode ser agora, eu disse. Eu disse pode ser depois. Uns 800 falaram pode ser agora, ou eu concordo que é agora, ou eu corro. Sim, pode falar, Viviane. Sim, sim. Criamos a todos os seres, sejam elementares, sejam bons ou ruins, na grande maioria das vezes são ruins, porque aqui está o senhor raiva, aqui está o senhor ódio, rancor, mágoa, e assim a gente vai criando. A partir do momento que o Criador morre, os elementares morrem juntos. Peraí, deixa eu ouvir o resto da pergunta, gente. Criando casa de família e depois de humanidade? 100% respondido, né? A própria pergunta tem todas as respostas. Mas é assim, e aí por isso que a nossa conversa é a criação de elementos invisíveis e seu impacto na vida e na morte, né? Exatamente, porque o que eu estou criando
com a imaginação, com o desejo, com a vontade, com o que seja, né, é o que faz parte da minha alma. Isso é a minha alma. Aí eu estava andando, né? Eu não. Outra pessoa estava andando. O cara. Ele disse, tá, tudo bem, pode sair daí agora. Já passou teus 1000 anos de penas infernais, pode sair. Ele está andando. E ele ficou tanto tempo parado, e ficou tanto tempo me odiando por causa da camisa, que daí ele teve um troço e morreu. Alimentou ódio muito tempo, morreu, porque ele não fez nada para se alimentar. O ódio foi consumindo energia do baço, chegou um momento, esfriou o coração, morreu. Não é? Acontece. Com quem não gosta de gente de camisa de gola branca. E aí, morreu. O cara morreu, o corpo físico vai ser, as enzimas vão entrar em ação, vai ser desmanchado. O corpo etérico vai demorar uns dias, também vai ser desmanchado. Vai passar por aquele período inicial, onde ele vai pegar e vai revisar o que aconteceu com aquele primeiro soninho pós-morte, né? E aí ele vai pegar e repassar e falar assim, nossa, eu falei da camisa do cara. Ele vai se lembrar, não é? E aí, depois desse soninho, então, vai chegar no momento em que ele vai começar a trabalhar aquilo o qual ele criou. Então, assim, isso é uma analogia que eu faço, é assim, eu estou vivo, não é? Estou andando aqui na calçada e tem um cachorro. E vamos supor que eu tenha medo de cachorro, o que eu faço? Vou para o lado de cá e sigo a minha vida, tudo bem. Só que ao invés de eu só deixar o cachorro cuidar da vida dele, né, eu passei e xinguei a mãe do cachorro daquele nome, né? Sua mãe do cachorro, xinguei para ele, né? E daí eu fiquei me lembrando que aquele cachorro era um miserável, não sei o que e tal, e transferi aquele cachorro num cachorro-sauro, cachorro gigante, né? Morri. O medo daquele cachorro, né, ele está ali, e aí depois que eu perco o corpo físico, e daí eu não tenho mais a vontade, não tenho mais o amor, sabedoria, não tenho mais atividade, eu não tenho mais a razoabilidade que me permite decidir, não tem 2 calçadas para eu passar, só tem uma. E aí aquilo que eu criei está ali, sentado, me esperando, sorrindo. Assim, agora é o seguinte, corre. Só que é o seguinte, o mundo onde eu vou estar vivendo com aqueles que eu criei, ele é redondo e pequeno. Não tem onde me esconder. Aí é nesse momento em que cada um vai confrontar todas aquelas coisas que ele jurava que não tinha feito. Sabe? E não tem para onde. O que vai acontecer? E o cara vai correr ali 10, 12 mil anos, né, até que o cachorro morra, ou ele aprenda que não é para ter medo, né, e vai virar um cachorro antigo, uma corrida antiga, e aí acabou o prazo da criatura de correr, ninguém mais aguenta mais, aí eles entram num acordo, tudo bem, não vão conseguir resolver. Então é o seguinte, cachorro, olha o seguinte, eu já vou ter que nascer de novo, está na minha hora, né? Só que é o seguinte, como eu estou em dívida com você, daí você vem comigo, né, e lá a gente resolve. Daí ele nasce como uma nidana, uma tendência negativa, um medo. E daí esse medo, na primeira vez que eu ver um cachorro, ele vai tender a se exteriorizar. Ou eu dou embate, ou ele se exterioriza. Em se exteriorizando, eu vou aprender e sublimo, né? Ou não vou aprender, não sublimo, e começo a odiar mais, e eu me transformo em um matador de cachorro. Me transformei em um matador de cachorro, aquilo virou uma alteração de caráter. Teve uma alteração de caráter, alterou o destino. Alterou o destino, gerou karma. Quando terminar essa existência, não é um cachorro. É todos aqueles os quais eu tirei a vida, é todas aquelas pessoas as quais sofreram pelos animais que eu tirei a vida, é tudo envolvido, todos aqueles que daí passaram e viram o cachorro que o cara matou, né, ali, e ele vai e comenta assim, nossa, quem será o miserável que pegou e matou aquele bichinho, não sei o que e tal. Então todos esses que vão odiar aquele que matou ele, todo mundo se embola de braço dado e vão se resolver depois. Tudo isso por causa da camisa azul. Donde se depreende, que é ótimo amar as pessoas que têm camisa azul, e com certeza
quem usa camisa azul de gola branca não é lerdo. Vamos fazer a pausa que a Adélia pediu e a gente volta daqui a quantos minutos, Adélia? Daqui a 10 minutos.